Mário Lopes estará fazendo uso da palavra de Deus. Obrigado, pastor. A paz do Senhor, irmãos. Agradeço primeiramente a Deus por estarmos aqui essa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia novamente em 2 Timóteo capítulo 4. Quando eu fui para o seminário em 1980, eu pensei assim, nossa, vou ter que comprar um monte de livro, coisas assim, né? E quando cheguei lá eu descobri uma coisa, que eu tenho que trabalhar exclusivamente com a Bíblia. Mário, a mensagem bíblica é a mensagem que vem dessa palavra. As pessoas são salvas por crerem, por ter fé. E a única coisa que vai gerar fé em ti, meu irmão, é esta palavra. Por isso eu queria que você abrisse a Bíblia, capítulo 4, verso 9. 2 Timóteo. Diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me, foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente também os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a que ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Saudações também a Príscila e Áquila, a casa de Onísiforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Embulo, Prudente, Lino, Cláudia, todos os meus irmãos, envie-lhes saudações, um abração para todo mundo. O Senhor seja com o Espírito, com o seu Espírito, a graça seja com vocês. Pai, eu te louvo neste momento pela tua palavra. Fala conosco, dá-nos uma noite de bênção. Usa-me, Senhor, para que a tua igreja possa entender um pouco mais da palavra que tu tens para nós. Eu te louvo agradecido em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Próximo. Eu quero nessa noite falar sobre o drama do abandono e da solidão do homem. A tristeza no coração do homem natural. O primeiro hino que o Dan cantou aqui, parece que a gente tinha combinado, mas não combinamos. O segundo hino que a irmã cantou aqui, eu estava olhando, vendo, falei, nossa, parece que combinamos, mas não combinamos. Deus, a gente muitas vezes não entende, mas Ele já começa a falar conosco vagarosamente durante o culto, durante os hinos, durante as ministrações, os testemunhos. Isso vai nos dando, vai nos enchendo a cada minuto. Por isso que eu gosto muito que você possa entender a palavra de Deus. E para falar sobre esse texto, você continua com a Bíblia aberta, eu sei. No verso 4, 6, Paulo diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Ou seja, eu já estou morrendo, viu? Aqui Paulo tinha entre 62 e 66 anos, não dá para afirmarmos.
Mas para mim entrar nesse texto, eu quero lembrar um pouquinho antes, quando você vai ler a palavra de Deus, lá em Atos 6:10, nós tínhamos um amigo de Paulo. Um amigo de Paulo chamava-se Estevão. Meu maestro, a Luizinho, 4. Obrigado, o 4. Estevão era um homem cheio da graça de Deus. Consagraram ao diaconato. E ele era um homem instruído, um homem que falava bem, falava muito bem. E tentaram começar a discutir com Estevão, começaram a conversar com ele, não era um e nem duas pessoas, eram algumas pessoas, mas eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Paulo, para você entender a sabedoria deles, pensa comigo. Imagina um copo, você chega no McDonald's, compra um copo de 300 ml, não, Burger King, né? Compra um copo de 300 ml. Cabe 500 de Coca-Cola? Não, só cabe 300. Agora, se você comprar um copo de 1000 ml, tu vai lá, enche. Paulo e Estevão era aquele 1000 ml, onde a graça, o entendimento de Deus, não ainda na vida de Paulo, mas na vida de Estevão, a sabedoria que ele tinha humana, mas a sabedoria espiritual, isso crescia na vida de Estevão. Mas as pessoas, o demônio, eu costumo dizer que nós temos ou Deus, o céu, ou o inferno. Não existe meio termo. E Satanás, ele não gostou, não se atentou para o que estava acontecendo com Estevão. Falou, não conseguimos discutir com ele, ele é sábio, ele é inteligente. E ainda tem a graça de Deus, é o que está escrito na palavra de Deus. Em Atos 7:58, arrastaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Não era Paulo, era Saulo. Qual a diferença entre Paulo e Saulo? Vou lhe dar agora. A diferença é o seguinte: Saulo é o nome que ele usava entre os judeus. E Paulo, ele tinha cidadania romana. Paulo é pela sua cidadania romana. Mas como ele estava junto dos judeus, ele usava o nome de Saulo. E muito interessante que ele participou, ele viu aquela desgraça contra a vida de Estevão. Ele viu as coisas que iam acontecendo. E quando Saulo viu aquilo, ganhou uma capa. Sabe aquela oração que parece que não subiu do... Não, essa minha oração não subiu do teto. Até aconteceu um problema. Mas Paulo levou a capa de Estevão. E naquela capa eu tenho certeza que existia bênçãos de Deus naquela capa. Onde existe bênçãos de Deus na sua casa, aonde você passa, aonde você caminha, eu sei que aonde você está, a graça de Deus está ali. Mas muitas vezes nós não conseguimos atentar para tal. E Saulo, eu costumo dizer que ele era uma fera selvagem. Lá no capítulo 8, do verso 1 ao 3, grande perseguição não era contra homens, mas era contra a igreja de Deus. Isso que acontece hoje, meu irmão, não é contra ti, mas é contra a igreja de Deus que você representa. Você que está aí andando, brilhando Cristo na sua vida, Satanás não gosta. Ele não é o seu vizinho que está lutando contra ti, mas é Satanás que está ali querendo te derrubar, te destruir. E nós lemos na palavra de Deus que a perseguição inicia-se e Saulo, por sua vez, ele devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançava esses homens e mulheres na prisão, quando não os matavam, que foi o caso de Estevão. No capítulo 9 de Atos, 1 e 2,
enquanto Saulo ainda respirava ameaças de morte, ou seja, ele estava como uma fera contra aqueles que estavam contra os costumes que eles tinham. Mas esta ideia de Saulo só foi abrir posteriormente, porque naquele momento ele não conseguia enxergar. Quantas pessoas estão ao seu lado, mas não conseguem enxergar que eles estão andando errado, que eles estão fazendo errado. Eu não tenho que colocar nada no meu Facebook, nada no WhatsApp, eu tenho que orar por ele. Tem um amigo que só coloca desgraça no WhatsApp. Ontem eu mandei para ele assim: meu irmão, tu tem que orar, para de mandar esses negócios para mim, vai orar. Irmão, eu não tenho outra arma a não ser a oração. Você que vem na escola dominical, você sabe, nós estamos estudando sobre esses assuntos. Hoje ainda estudamos sobre isso. A oração é uma arma poderosa que você tem. É esta a arma que você tem que usar. Não é outra arma. Não adianta eu dizer bem ou dizer mal. Eu tenho que usar o que eu tenho. A arma que eu tenho é a minha oração. É o meu contato com o Pai. O que você tem é o seu contato com o Pai. Tu vai lá e fala: Pai, olha, eu tenho esse problema. Eu preciso destas resoluções. Eu preciso disto. E ore certo. Faça a sua oração correta. Tem oração errada, irmão? Tem sim. Como que eu vou saber qual é a errada, qual é a certa? Vem na escola dominical que nós vamos conversar com você sobre o assunto. Tem oração errada sim. Hoje nós comentamos isso na escola dominical. Aí depois ele não sabe por que ele não recebe. O que está acontecendo? Tu está orando errado. Vem na escola dominical que você vai aprender um pouquinho mais. Verdade. Hoje nós tratamos sobre isso. 6. Paulo, ele imaginava, ele entendia. Lá no livro de Gálatas, ele se conscientiza-se e ele vê que realmente ele era zeloso. Gálatas 1:14, no judaísmo, ele diz: no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Paulo dizendo: eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Veja, ele estava fazendo a coisa certa na cabeça dele. Quantas pessoas falam: não, eu estou fazendo o certo, mas o certo que você está fazendo, irmão, é o que Deus tem colocado na sua vida, é o que Deus tem te ensinado pela palavra. Ah, irmão, não sei não, então tu tem que aprender. Aí eu te convido, vem para a escola teológica também. Não tem jeito, ou você aprende a palavra, ou então é difícil. Eu costumo contar uma história, e eu gosto dela, e eu gosto de repetir, porque não achei outra ideia melhor ainda. Imagina que existe um funil bem grande. Tu está dentro do funil. Cada dia mais tu vai descendo no funil, vai apertando, vai ficando mais difícil. Hora que chega a tarde, a sua vida estiver boa, maravilhosa, chegou no final do funil, tu vai para o céu. A irmã, mas está muito difícil, está apertando demais. Então cai fora do funil e vai para o inferno. Meu irmão, ou tu fica no funil, vai ficando cada dia mais difícil, e para você vencer, tu tem que ter uma ação entre você e Deus, ou então não tem jeito. Não existe meio termo. Paulo sabia disso. Mas, no capítulo 9 de Atos, ele está no caminho de Damasco. E ele vai andando no caminho de Damasco. E ele tem um encontro com Jesus Cristo. E quando ele teve esse encontro, você já conhece, ele precisou de outras pessoas para levar ele. E quando ele vai, ele fica numa casa, e Deus chama Ananias, fala: Ananias, vai lá. E Ananias fala: eu vou não, Deus. Esse homem veio para matar todo mundo aqui. Ele veio para destruir a todos. Eu não vou, Deus. Deus diz: esse homem é um instrumento. É meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e perante o povo de Israel. Ah, eu vou não. Sabe aquele camarada que ora,
quando Deus abençoa, ele fala, não estou nem acreditando. Esse daqui, ó. E Deus fala para ele, olha, eu vou mostrar a ele, aquele homem que veio para destruí-los aqui, o quanto deve sofrer pelo meu nome. Bom, ele foi. Você já sabe da salvação de Paulo. E entre o verso 19 e o verso 20, está esse Gálatas 1:17. Ele saiu de Damasco, vai para a Arábia, passa 3 anos, volta para Damasco. O que ele foi fazer lá, Mário? Ele foi estudar um pouquinho mais. Porque até então, ele sabia todos os costumes, todas as ideias dos judeus, mas ele não conhecia Cristo direito. E após aquele encontro, ele foi ter um momento de reclusão, um momento de aprendizado. Chegou a dizer que ele foi para um seminário aprender um pouquinho sobre o que era Cristo. E ele volta inflamado e começa a ministrar a palavra em Damasco. E o que acontece? As pessoas dizem, olha, não dá para esse homem ficar em Damasco não. Vão contra ele. Então ele veio para matar as pessoas em Damasco e agora as pessoas estão querendo matá-lo. Literalmente é isto. Seus amigos, coloca ele dentro de um cesto. E por uma fenda, por uma janela na parede, o descem e pelo muro e ele vai embora. Para onde ele foi? Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, existe um problema. Quando ele chega em Jerusalém, os irmãos não queriam aceitá-lo. Olha a vida de Paulo. Bom, mas chega um amigo dele, muito maravilhado, conhecedor de quem já era Paulo, e vai lá e diz assim, não, irmãos, recebam Paulo. Receberam Paulo naquela igreja. Mesmo triste, receberam. E Paulo começa a ministrar a palavra. Mandaram Paulo embora para Tarso, para outro lugar. E Paulo vai para lá. É interessante que quando Paulo vai para Tarso, Deus precisa de mim, precisa de você para pregar a palavra. Ele não vai descer aqui para pregar a palavra. Ele vai dizer, olha, eu estou te dando condições, entendimento. E ele ensinou, Paulo já sabia, se fosse hoje ele falava português, japonês, chinês, inglês, francês, alemão. Paulo era letrado. Manda chamar Paulo que estamos precisando de Paulo. Volta a Paulo. Paulo tem uma vida maravilhosa. Maravilhosa? Paulo foi preso, aconteceu várias coisas com Paulo. 14 anos depois, já, se você quiser, 8º, se você quiser abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 30, Paulo, 14 anos depois, imagina você que chegou para conversar com Paulo, um repórter da CNN, da Globo, de onde você quiser lá, da Record, da Bandeirantes, e foram bater um papo com Paulo, e quando começam a conversar com ele, ele diz assim, Paulo, me conta alguma coisa boa, uma coisa que eu possa me orgulhar, uma coisa que você se orgulha do que você fez, conta alguma coisa maravilhosa, e Paulo começa assim, se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O repórter olha para ele, fraqueza? Eu estou imaginando que você vai me contar uma coisa boa, bonita, maravilhosa. Uma coisa diferente. E ele diz, olha, lá em Damasco, me colocaram numa cesta. E eu escapei das mãos dele e não morri. Paulo, isso não é uma história boa para mim colocar no meu folhetim aqui, no meu jornal, não. Eu quero uma história melhor. Uma história, alguma coisa mais empolgante, alguma coisa mais interessante.
E Paulo diz: olha, então eu vou te contar o seguinte. É necessário que eu continue a me gloriar com isso, na minha fraqueza. Ainda que eu não ganhe nada com isso. Mas eu vou te contar umas revelações que eu tive. Aí quando fala em revelação, a coisa fica boa. Que as pessoas dizem assim: revelação? É isso que eu quero ouvir. Poxa, isso é bonito, né? Deus revelou para ele alguma coisa diferente. Eu quero saber. E no verso 12:2, ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, era dele que ele estava falando, tá? Foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo, fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Até aí aquele repórter assim, né? Empolgado, imagine você. E ele diz assim: eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao paraíso e viu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Ué, você começou e já parou? Se você quiser aprender e descobrir o que Paulo aprendeu aqui, essas coisas, essas maravilhas, venha na escola dominical, nós aprendemos isso nas 2 últimas lições aqui sobre isso. Os mistérios, Paulo trazendo aos irmãos de Éfeso. E aquele homem disse assim: mas Paulo, e ele disse: olha, nesse homem eu vou me gloriar, não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Você está pensando, está enxergando você dentro disso? E ele diz: olha, tá bom, Paulo. Próximo. Tá bom, Paulo. E Paulo diz: olha, para mim, e só para vou te contar uma história, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Espinho na carne. Aí quando fala espinho na carne, todo mundo, né, já fica: eu já ouvi espinho na carne de Paulo. O que é? Se você está com a Bíblia aberta, vai lá na mesma página, 2 Coríntios 11:27. Olha aqui, pensa comigo. Não estou dizendo o que é, eu estou dizendo o que pode ser. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Poxa, Paulo, mas isso está muito difícil. Você ganhou um espinho na carne de Deus, então? Sim, mas não parou por aí, ainda tem mais. Imagina que quem me colocou agora no cesto foi Deus. Eu estou no cesto, mas continua lendo o texto. E um mensageiro de Satanás para me atormentar. Não. Deus ainda deixou que o diabo atormentasse Paulo? É o que está escrito aí na palavra. E Paulo ainda diz assim: olha, 3 vezes eu orei, roguei ao Senhor que tirasse de mim. E sabe o que Deus diz a Paulo? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, amado, é aquele momento que você abre o seu coração a Deus e: Deus, olha como que eu estou, olha as minhas dificuldades. E assim Paulo coloca-se aqui: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Terminou o texto, pastor? Não. O 10, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco, estou forte. Esse é Paulo dizendo a esse fictício repórter que eu coloquei aqui. Ele pôs assim: eu trabalhei arduamente muitas vezes, eu fiquei sem dormir, passei fome, passei sede.
Tem gente que diz assim: nossa, eu queria ser como o apóstolo Paulo, um grande missionário, um grande evangelista. Mas tu está vendo o que é a vida de um homem de Deus? Então, se tu está vindo aqui para a igreja, imaginando que tu vai ganhar carro, vai ganhar casa, vai ganhar isso, aquilo, aqui não é o lugar. Aqui é o lugar da bênção de Deus, da sua salvação eterna. É diferente, amado. E Paulo diz assim: por isso, por amor de Cristo, eu estou me regozijando nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições. Mas é interessante que ele era homem também. Ele era natural, como eu, como você. E ele tinha as dificuldades, e tem as dificuldades que eu tenho, as dificuldades que você tem. Ele era um homem natural. E ele estava, vá para 2 Timóteo 4:9. Ele estava aqui em Roma. Ele escreve uma carta a uma pessoa, Timóteo, que está a 1.500 quilômetros aproximadamente dele. Hoje, 1.500 quilômetros, você bate no WhatsApp aqui, uma pessoa está vendo lá. Agora, naquele tempo, não tinha carro, não tinha nada, era a pé. Olha a carta que Paulo escreve, para levarem a pé e voltarem a pé 1.500 quilômetros. Isso é fé, irmão. Quantas vezes você tem que ir de carro aqui até São Bernardo e já falar: não dá não, vou ficar cansado, vou me cansar muito. Paulo aqui, quando escreveu aqui, imaginemos ele que ele tinha de 62 a 66 anos, não era mais um menino, ele já tinha sido preso várias vezes, mas ele sabia que a graça de Deus estava na vida dele. E é isso que eu quero que você entenda esta noite. O drama do abandono e da solidão na sua vida não é algo simples, é algo que todos nós humanos passamos. Por favor, o 12. Primeiro drama que ele começa a escrever para o amigo Timóteo, no verso 9, ele diz assim: procure vir logo ao meu encontro, estou sozinho aqui. Olha, no verso 21, vem antes do inverno, viu? Que faz um frio no inverno. Irmão, não era igual hoje, que eu compro um paletó, se eu não tenho um paletó, arrumo uma blusa, eu me viro. Era muito difícil, era diferente a vida daquele tempo. E ele diz assim: olha, eu estou abandonado aqui. O drama do abandono. Sabe, Demas? Amando este mundo, ele me abandonou, me deixou. Foi para Tessalônica. Sabe, Crescente? Ele foi para Galácia. Tito, para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Lucas é aquele que escreveu o Evangelho de Lucas, que escreveu o livro de Atos. Só ele está comigo aqui. Ah, traga Marcos com você. Antônio Marcos, aquele que escreveu o livro de Marcos. Sabe, traz Marcos, porque ele me é útil no ministério. Ele pode consolar o meu coração. Sabe, quando a gente já está assim mais velhinho e precisa de um outro amigo para vir, trazer uma palavra bíblica, trazer alguma coisa que console o coração, não para ficar trazendo desgraças aqui no WhatsApp e no Facebook, todo dia manda aqui, é político, não sei o quê. Já tem um, eu não bloqueei ele, mas eu volto e meia, de vez em quando eu mando para ele assim: irmão, para de fazer isso, irmão, vai orar, meu. Nós não temos outra ferramenta, irmão. Se você tiver, você me conta, porque eu preciso usar outra ferramenta. A única ferramenta que eu tenho e que funciona é essa que eu estou te dando essa noite, a sua oração a Deus. Nós oramos muitas vezes e não conseguimos entender que a nossa oração, ela vai e vai ao Pai. Privações. Ele fala: então, olha, eu estou só com Lucas, trago Marcos. Ah, o Tíquico eu enviei para Éfeso, tá? Olha, quando você vier, traga a minha capa, que eu deixei na casa de Carpo. Traga meu paletó, que é um frio,
porque ele já diz lá no verso 21, olha, vem antes do inverno, viu? Que eu estou precisando antes do inverno a roupa. E ele continua dizendo assim, aqui eu acho fantástico, homem inteligente, homem estudado, homem conhecedor da palavra, sabia, já tinha escrito, sabia o que era, estava no final da vida dele. No final da vida, sim. No verso 4, 6, ele diz assim, está próximo o tempo da minha partida. Já estava quase morrendo mesmo. Ele diz assim, olha, traz os meus livros, especialmente os pergaminhos. Aquele irmão que não gosta de estudar, irmão, está difícil. Não dá para ser missionário, não. Porque Paulo, na toda a sua dificuldade, ainda diz assim, traz os pergaminhos, eu quero estudar mais um pouquinho. Traz meus livros, eu quero estudar mais um pouquinho. Eu quero entender um pouco mais. Eu quero aprender. Traição, drama da traição. Ele diz, Alexandre, o ferreiro, ele causou muitos males para mim. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, toma cuidado com ele. Ele opôs fortemente às nossas palavras. Quantas pessoas não traiu você, amado? Mas ele não te ouve. Ele está traindo o evangelho de Cristo. E ele está precisando do quê? Da sua palavra bíblica, da salvação. E a salvação vem através dele conhecer, dele ter fé, dele conhecer esta Bíblia. E como ele vai conhecer? Como ele vai conhecer se não tem quem prega para ele? É você, amado. E Paulo continua ainda dizendo, olha, estou sozinho, estou abandonado, estou privado dos meus livros, dos meus amigos, da minha roupa, estou sentindo frio, fui traído, e uma ingratidão tremenda. Olha a minha ingratidão, olha comigo, ninguém apareceu para me apoiar. Você está lendo aí? Está aqui em cima, né? Ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. É o final da vida dele. E daí ele diz, como disse Estevão, que isso não lhe seja cobrado. Porque não é ele, não é ela, mas é Satanás que está tentando me destruir todos os dias da minha vida. É Satanás que tenta destruí-lo, amado. E você só tem um jeito para ter vitória. E Paulo diz assim, verso 17. Maestro, cadê o maestro? Abra a sua harpa no hino de número 4. Para a gente poder terminar. Abra a sua harpa no hino de número 4. Você conhece esse hino? Ele diz assim. Por favor, me ajuda aqui. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará
olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes, Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisa não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu sofrer, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama, vem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aleluia.
Mas Paulo, no verso 17, ele diz assim: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios. A ouvissem, eu fui libertado da boca do leão. Verso 18: o Senhor me livrará de toda obra maligna, me salvará, me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja dada toda a glória para todos sempre. Amém. Aí você diz: acabou o texto. Irmão, o coração de Paulo fervia tanto que ele continuou o texto. Olha o que ele diz: manda um abração para Priscila, Áquila e a casa de Onísiforo. Erasto permaneceu em Corinto. Trófimo eu deixei doente lá em Mileto. Lembrando, hein? Vem antes do inverno, porque aqui faz um frio danado, eu estou precisando da minha capa. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia, todos os irmãos, um abração para todo mundo aí. Amado, o coração dele fervia demais. E ele lembrava daqueles que estavam com ele. E para terminarmos, eu quero que você faça uma aplicação prática esta noite. Você entende, amado, porque Deus te trouxe esta noite aqui? Você entende que Deus permanece do seu lado aonde você está, lá na empresa, aqui na igreja, na sua casa? Você entende que é Deus que te dá força, não é homem? Não é o seu patrão que quer você lá, mas é a graça de Deus na sua vida que deixa você continuar trabalhando naquele local. Você entende que Deus quer que você proclame o nome dEle, independe da solidão que você disse estar sentindo, dos problemas e dificuldades. Você entende que Deus já te libertou das garras de Satanás e te trouxe essa noite aqui para que você ouvisse essa palavra? Você entende que Deus continua te livrando de toda obra maligna? Que Deus te levará salvo e você tem uma vida eterna. Uma vida eterna, não é uma vida para daqui uma semana, um mês, não. Você sabe que Deus vai te dar e já te deu uma vida eterna? Irmão, está muito difícil. Hoje, onde você estiver, abra o seu coração aí e fala: Senhor, eu te aceito, Senhor. Senhor, é muito difícil ser como Paulo, mas eu quero a tua graça na minha vida. Independe de todas as dificuldades que você terá, irmão, mas o importante é que você tenha a vida eterna com Cristo. O hino que nós cantamos diz: Deus cuidará de ti. Não é homem, não é filho, não é filha, não é pai, não é mãe, não é ninguém, mas é Deus que cuidará de ti. Chegue-se a Deus hoje, converse com Ele e diga: Deus, cuida da minha vida, Deus. Cuida do meu andar, do meu caminhar. Faça essa aplicação prática em vossa vida esta noite, para que você possa ser um abençoado de Deus. E você vai sair essa noite daqui diferente, eu tenho certeza. Curve a sua cabeça. Pai, eu te louvo pela vida de cada irmão esta noite. Eu te agradeço porque todos que estão aqui, Pai, ouviram a tua palavra. Eu quero que a tua palavra entre no coração de cada um nesta noite, Pai, transformando vidas e libertando, em nome de Jesus. Existe alguma pessoa nesse local esta noite que ainda não aceitou a Jesus Cristo, que quer esse Cristo, que quer essa vida eterna? Irmão, eu não sou crente, eu queria. Ok, queremos orar por você. Onde você está? Tem alguém que não aceitou a Jesus e quer receber a bênção de Deus? Fica quieto. Esse telefone, você liga a ele falando aí com a gente. Existe alguém aqui que não tem Cristo, não aceitou a Cristo e quer ser abençoado esta noite com a vida eterna? Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém que não é crente, que não é cristão, está conosco aqui? Se não tem, que Deus possa te abençoar.
e que você tenha uma semana abençoada com Cristo Jesus em sua vida. Amém. Obrigado.